Bom, então, continuando a resolução da atividade aí sobre funções e subrotinas, né, a gente está agora na questão 4 aqui. Observe as definições das funções abaixo, indica o tipo de dado a ser retornado. A gente acabou de... Né, aqui no caso da função main, ela retorna void. Né? Mesma coisa aqui, ó, por exemplo, a função display, né, quando você tem uma função, né, você começa... vou voltar lá no exemplo do resumo, aqui no caso. Né? Você tem várias funções aqui. Então, quando você está analisando o programa, como que você vai saber o tipo de dado que vai ter retorno? Se tiver void, não tem retorno. Né? Pode ser que existem programadores que, ao invés de colocar void aqui, coloca int e não retorna nada. Né? Não é ideal, tá? Porque se você não tem retorno de dados, você não vai usar o return aqui, para que você vai dizer que vai retornar uma informação? Né? Então, não faz sentido. Então, a gente põe aqui void quando a gente não vai ter retorno. E quando tem o retorno, aí tem um tipo diferente de void. Vai ser int, vai ser float, vai ser char. Né? Então, aqui no caso, eu estou retornando um inteiro, aí tem o return. Né? Então, void não tem retorno. Não tem return no final. Aí aqui, void também não tem return. O main é void, também não tem return. Então, lá no caso, né, a primeira linha do programa, né, ela vai determinar aqui, ó, onde que eu determino o tipo de dado que ela vai retornar. A primeira palavra, né, o primeiro comando, a instrução que tem aqui, né, na função. Né. Então, int led indica o tipo de dado a ser retornado, inteiro. O tipo de dado vai ser inteiro, int, inteiro. Aqui no void display, o tipo de dado é void, vazio, não tem retorno, não tem dado, não retorna nada. Tá? Void, o tipo de dado é void, ou seja, não retorna nada. E aqui int também, que é inteiro. Int retorna um valor inteiro, um dado do tipo inteiro. Observe as definições das funções abaixo e indique o número de argumentos a serem passados. O número de argumentos. Então, se eu tenho aqui int x e int y, os argumentos são aqui dentro do parênteses. Aqui são os argumentos. Essa função retorna argumentos? Retorna porque tem aqui ó, um int que é x e o outro int que é y. Então, são dois argumentos. Tá? Então, essa função recebe dois argumentos que são passados para ela. O void display, né? Ela não retorna nada, mas essa daqui retorna um inteiro e recebe dois inteiros e retorna um inteiro. Essa daqui recebe um inteiro, mas não retorna nada. Então ela recebeu um inteiro, ó, int num. Tá? Int, um inteiro. Int num é um valor inteiro só que ela vai receber. Um dado do tipo inteiro. E aqui, essa função retorna um dado, mas ela não recebe nada. Ela não recebe nenhuma informação. Ela vai gerar as informações dentro dela, lá obter as informações dentro dela e vai retornar. Tá? Mesma coisa, é o mesmo tipo da função lennível. Tá? A função lennível, aliás, a função função lennível, ela não recebe nenhum argumento, mas ela retorna um dado e aí quem recebe o dado, né, aqui por exemplo, ela recebe aliás, a função escoa, né, ela está recebendo aqui, ó, ela não recebe nela aqui, mas dentro dela aqui o dado é retornado para a variável aqui, ó, a variável que recebe o dado que foi retornado pela função lennível. Tá bom? Então, voltando aqui, né? Então, essa função aqui retorna dois valores inteiros, dois dados inteiros. Essa função recebe dois dados inteiros, recebe um dado inteiro e essa não recebe nenhum dado, nenhum argumento.
No programa abaixo, quantas vezes a função água foi chamada? Foi chamada. Tá? Aqui tem um detalhe, né? Eu coloquei aqui no programa, a gente tem um if, né? Aqui primeiro, se a função, né, se o programa for executado, né, primeiro, essa função água aqui só vai ser chamada, né, aqui, digamos assim, o ideal seria ter colocado aqui referenciada. Ela foi referenciada aqui no programa 3 vezes. 3 vezes ela aparece aqui, né? Até deixei negrito aqui, né, realçado para facilitar aqui. Mas um detalhe, né, importante que a gente entenda o seguinte: não é porque ela está aqui, né, que apareceu aqui, que ela vai ser executada no programa. Por quê? Porque aqui no programa ela só vai ser executada se, nesse caso aqui, nesse if aqui, se a função echo estiver ativada. Se a função echo estiver ativada, ela não vai ser chamada. Tá? Então ela vai ser chamada só. Agora sim, se o programa, lógico, né? Se o programa funcionar primeiro, tem que ligar a máquina. Essa chave aqui tem que estar ligada, senão nenhuma das funções vai ser chamada. Vai ficar testando o botão lá e não vai funcionar. Então é lógico que a gente está considerando que a máquina está ligada e vai ser executada alguma coisa. Agora, se ela for executada aqui, eu poderia ter colocado aqui, ó, no programa abaixo, quantas vezes a função água foi chamada com a função echo ativada. Então, aí seria 3 vezes. E com a função echo desativada? 2 vezes só. Tá? Então, só para ficar claro, é importante aí, né, a maneira como foi colocado aqui, na verdade, fica questionável. Né? Depende se a função echo está ativada ou não. Se a função echo está ativada, ela vai executar 3 vezes. Se não estiver ativada, ela vai executar. Foi chamada, né, 2 vezes só. Se a echo estiver ativada, ela foi chamada 3 vezes. Então é isso aí. A atividade, então tem essas respostas aí que a gente acabou de ver. Aqui no caso, se a gente fosse analisar, por exemplo, a função lava aqui, ela foi chamada, se a função echo for ativada, ela foi chamada aqui, a função e essa escoa também, né? Água, lava e escoa uma vez cada um, se a função echo for ativada, né? Agora, se não, e aí aqui na função principal, a água foi 2 vezes, lava foi 2 vezes, cada vez com um parâmetro com um valor diferente, e a função escoa foi chamada 2 vezes. Tá? Então, dependendo aqui, então, as funções foram chamadas, cada uma foi chamada 3 vezes, em si a função echo foi ativada. Se não foi ativada, cada uma foi chamada 2 vezes. Tá? Então, para a gente ir detalhando e compreendendo melhor.